Muito boa noite, estimado telespectador da Televisão Pública de Angola, no seu canal de notícias. No ar e consigo, mais uma edição do Semana em Análise, o programa que traz os temas que marcam a semana para análise dos nossos convidados, análise pormenorizada neste quarto dia do ano. Eu vou saudar os meus convidados. Luís Jimbo, boa noite. Boa noite, Faustino, boa noite especial, porque este é o primeiro programa do ano, não é? E é sempre uma força, uma energia positiva começar consigo, e também faço este voto ao meu colega Eugênio Clemente. É bom estar consigo mais uma vez, e naturalmente este vasto auditório da televisão pública de Cabinda Okunene e da diáspora, um bom ano e próspero na saúde, na paz e para a família. Eugênio Clemente, apesar do Luís já ter anunciado, boa noite. Boa noite, Faustino. Boa noite ao Luís. Muito obrigado pelos votos. É sempre também um prazer aos nossos telespectadores, às nossas famílias, que tenhamos de facto um ano novo próspero, que seja ele o ano das expectativas, não é, que temos todos. Como digo, é sempre o ano da semeadura, que seja este o ano da colheita, não é? Ora, saudados, vamos então olhar para um dos assuntos que tem vindo a dominar a atualidade e olhar aqui para aquilo que é a posição da União Africana, que apela ao diálogo, ao respeito da soberania do povo venezuelano e também o diálogo e, sobretudo, de que se tenha em conta a Carta das Nações Unidas. Luís Jimbo, nesta altura vemos a posição da União Africana e aqui esses aspectos a se terem em conta, olhando aquilo que deve ser o papel das organizações internacionais, e a União Africana reitera aqui a necessidade de se dialogar, mantendo a paz como um grande compromisso. Aliás, temos visto do seu presidente o empenho que faz, sobretudo naquilo que tem que ver com a paz e a valorização do diálogo, para que se possa então conservar a harmonia entre as instituições e também os povos em si. Olha, a União Africana faz este pronunciamento na gênese daquilo que é a cooperação dos Estados, das organizações internacionais, cujo o fim último destas organizações internacionais, como a União Africana, as Nações Unidas, é preservar a paz mundial. Aliás, a razão exclusiva pela qual foi criada a União Africana foi de luta para a independência dos povos africanos, mas logo imediatamente que alcançamos a soberania dos países africanos, é o de preservar, a todo custo, preservar a paz. E depois a União Africana se pronuncia porque está em causa um Estado soberano, em que há uma violação à soberania desse Estado, e que põe em causa os valores e os princípios das Nações Unidas. Por solidariedade, a União Africana e os africanos manifestam a sua solidariedade com o Estado da Venezuela. E aqui é preciso também compreender que a reação da União Africana é uma reação perante um Estado que foi atacado. Isto, claro, não é sobre o problema os problemas domésticos da Venezuela, do povo venezuelano. Aliás, a própria União Africana, no que toca aos problemas domésticos, nessa nota lembra que os próprios venezuelanos devem encontrar, e se calhar aqui com suporte externo, mas encontrar solução para
para o seu problema. E eu vou ver aqui o que enfatiza esta carta. Ela diz que os complexos internos por que passa a Venezuela devem ser abordados de forma sustentável por meio do diálogo político inclusivo entre os próprios venezuelanos. E percebe aqui que são complexos internos. Sim, e uma outra minha posição é, de facto, olhar sobre este problema que levou, que podemos considerar, levanta-se uma crise do sistema das Nações Unidas, dos valores das Nações Unidas, na qual Venezuela, Estados Unidos são parte, e levanta-se também, e aqui a União Africana sabe que nós já sofremos, países africanos já sofremos situações como esta, como foi, por exemplo, a situação de Gaddafi, não é? Cujo desfecho que conhecemos, e até por intervenção dos países do Ocidente, mas aqui o que está em causa é de que os Estados Unidos e Donald Trump, o seu presidente, voltam a fazer o que outros presidentes também já o fizeram. Foi o caso recente no Iraque, né? O Saddam Hussein, mas é condenável. E o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz de uma forma nua e crua, usar todo o poder para destituir ou tentar destituir o presidente de um Estado soberano, que no final estamos a ver a consequência de que o Estado continua, o povo continua, e eu entendo que só arranjou ainda mais problema do que solução. Eugênio, estamos a olhar aqui para a posição da União Africana e sobretudo lembrar, a União Africana lembra que embora complexa a situação da Venezuela, são os próprios venezuelanos que devem encontrar forma sustentável, com diálogo inclusivo, para que se resolva essa situação e discernar sempre esta ação dos Estados Unidos que viola a soberania e não tem em conta os próprios princípios das Nações Unidas. Evento que abre o mundo no ano de 2026 e que, de alguma forma, também coloca posições, umas a favor, outras contra, do ponto de vista de manifestações que vamos assistindo nos vários canais. A realidade é uma, não é? A condenação da União Africana e as várias manifestações que vamos vendo surgir, todas elas apontam para uma violação, primeiro, da Carta das Nações Unidas e ferindo também o próprio direito internacional público, não é? Agora, o que fazer quando o presidente venezuelano já não se encontra no seu território e já está no território americano e amanhã será presente a um juiz? Bom, o que dá para depreender é que esta situação da Venezuela, olhando para aquilo que diz, ou a manifestação vinda de várias geografias a condenar o ato, nós temos que procurar perceber se não temos, ao longo desses anos, embora se fazem vários apelos da necessidade de uma reestruturação do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas, se não há necessidade de discutir os problemas com realismo e, de alguma forma, remover, porque a lei por si só, o quadro jurídico normativo por si só, ele não faz nada se não existem ações pragmáticas que de alguma forma lhe podem balizar, é perceber se esses instrumentos precisam também de acautelar uma realidade comportamental que para muitos também não é nova, é histórica. Nós temos que olhar qual é a relação que existe entre os países da América Latina e os próprios Estados Unidos. Tem que se olhar com esse realismo. Uma relação de dependência, uma relação... E quando nós tivemos o alinhamento aqui para o tema que era abrir 2026, eu pensei que íamos falar do multilateralismo na visão dos BRICS, mas os Estados Unidos nos abre o mundo dizendo eu sou os Estados Unidos. Colocou a sua posição numa altura em que nós todos acompanhamos
uma visão econômica dos países que fazem parte dos BRICS, a prepararem uma agenda econômica justamente para quê? Para tirarem o equilíbrio, buscar um equilíbrio não de força armada, mas de força econômica, sobretudo contrapondo a posição do dólar no mercado. Então, se nós quisermos olhar para o direito internacional com realismo, olhar para a Carta das Nações Unidas com realismo, olhar para a Convenção de Viana com realismo, nós temos que pôr os assuntos todos na mesa. Temos que discutir por que razão a própria sociedade venezuelana, e esta é a fragilidade que se encontra, o inimigo só tem força quando internamente as próprias pessoas que fazem parte desta sociedade se deixam fragilizar. Os Estados Unidos fez o seu trabalho, usou os seus instrumentos de inteligência, mas encontrou conforto na própria sociedade política venezuelana. Esta sociedade política venezuelana estará ela em condições, diante deste cenário, de conversar, ou esta sociedade política venezuelana tem aspirações de chegar ao poder, embora o Trump deixou um alerta à própria candidata da oposição, que de alguma forma, apesar de ser um indicador político, como resultado das eleições realizadas na Venezuela, ainda assim Trump não considerou um ativo, um capital que pode sustentar essa posição dos Estados Unidos. Então, eu creio que nós temos que ter também a capacidade de dizer o seguinte: de onde nascem esses problemas? A Europa pode gritar o que quiser, mas há um pacto de 1823 da política externa americana face ao território da América Latina. E estava ali, a América não queria uma presença colonial de outras geografias, principalmente a geografia europeia, e que a Europa não se metesse nos seus assuntos naquele território. Então, eu creio que esta é uma situação. Eu espero amanhã apenas o seguinte: ver quais serão as posições com a presença de Maduro no tribunal e que os Estados Unidos reflita, como disse o colega Luís, nos episódios que teve na Líbia, no Iraque, e que faça aqui algo com o regime que eles consideram o chamado chavismo, um acordo político que permita olhar com realismo para os problemas que a Venezuela tem, as forças militares da Venezuela, conceder aqui neste acordo um mecanismo de estabilidade que em alguns casos vai ter que ser, se os Estados Unidos realmente quer e alega que quer trabalhar para uma transição do sistema, impor a democracia, ou que o regime democrático, ou que a Venezuela atinja o pico do regime democrático, não é? É bom que os Estados Unidos, e até porque, apesar de que estamos a ouvir notícias de que houve mortes, mas não houve uma intervenção militar à bruta, ainda assim, morte é morte, não é morte de um, morte de dois, morte é morte. Sim, ainda assim, fala-se em 40 exato, em 40, mas ainda assim que aproveite um bocado, não é? E nós estivemos a acompanhar, eu estive a acompanhar um bocadinho a posição do secretário de Estado norte-americano. Já suavizou um bocadinho aquilo que foi ontem a conferência de imprensa, as declarações do presidente Trump, não é? Então, eu creio que a situação da Venezuela ela é um caso de estudo, mas é um caso também... O Eugênio... Espera só, Luís. O Eugênio faz aqui recurso à história e fala de 1888, em que os Estados Unidos... 1823. 1823, em que os Estados Unidos não permitiam outros atores a colonizar aquela região. E vamos nos lembrar também das guerras do Pacífico naquela altura. E é com esse recurso à história que eu vou colocar para o Luís, para o Eugênio. Nós sempre olhamos para as questões de geopolítica com várias influências que movem os pensamentos. E a questão dos recursos esteve sempre aí e elegiam-se recursos valiosos em cada período para depois determinarem os conflitos, os interesses, rios, passagens, fronteiras e enfim. Então nós viemos desde guerras que eram movidas por terra, água, metais, fomos para as rotas da seda, até das especiarias, e chegamos hoje para o nosso tempo em que
se começam a olhar para terras raras, os lítios, o cobalto e até mesmo os dados e as infraestruturas digitais. Olhando para o passado de guerras que levaram a invasão territoriais, e com essa ação que vemos da Venezuela, há aqui riscos de retornos ao passado. Olhando para as potências em função de recursos, e porque Trump já aponta o petróleo aí como o grande aguço. Não é um recuo ao passado. A questão é que em cada momento da história, da própria história, vamos dizer, há um realismo. E o realismo é econômico. Não é? Agora que estava a fazer um pouco de história, recordou-me, é preciso situar esta zona da América Latina, ou da América do Sul, que tem um forte histórico da Espanha. Quem fez a América Latina, a América do Sul, é a Espanha, e naquela altura da Espanha ser a maior potência do mundo e pela extração do ouro. Mas vamos excluir estas questões históricas. Hoje o que se passa é que o Trump, os Estados Unidos sempre tiveram interesse na proteção do seu negócio energético. Energético no momento do petróleo, energético agora no momento das terras raras, dos minerais críticos para materiais. Hoje, só para tentar perceber porque é que os materiais críticos é uma abordagem energética e de segurança para os Estados Unidos, porque todas estas armas que é usada e de precisão e que hoje não vai pessoas militares na frente de combate, drones, usam estes materiais primários. E estes materiais primários não são extraídos nos Estados Unidos. São extraídos em África, são extraídos na América Latina. E por isso que para os Estados Unidos controlar o acesso e o controle destes materiais críticos tem a ver com a segurança do seu próprio país. Mas isto é por isso que há regra. O direito, o direito de um país e o direito internacional é reconhecer que o homem é um animal, mas é preciso conviver no base de certas regras. E estas regras, na forma como o Trump está a se colocar para manter o seu interesse real de controle do petróleo, das terras raras na Europa do Leste, daqui, dos materiais críticos em África, a forma como ele está a se colocar está a violar estas regras. Eu disse, ele está a fazer mesmo que o Bush fez, mesmo que o Obama fez, mas os outros faziam com ética. Ele está a fazê-lo sem ética. Lançou bomba agora no Teherão, sem ética. Foi prender um presidente, um chefe de Estado de um outro país. Isto é agressão. Sim, mas... Isto nada fundamenta um Estado chegar, vamos situar isso sobre palavras pequenas, nada fundamenta, você é meu vizinho, ok? Chega, sai da sua casa, entra na minha casa, no quarto, marido e mulher, chega de lá, tira o marido na orelha, ele põe na rua a dizer porque os seus filhos me estão a dizer que não dás mata-bicho. Os Estados Unidos não está a fazer isso no interesse dos venezuelanos. Os Estados Unidos está a fazer isso no seu próprio interesse. E é, inclusive, bizarro as acusações que faz sobre Maduro. É sobre um gangster. As acusações, amanhã o Maduro vai estar sobre o tribunal para ser acusado sobre quê? Não é para ser acusado de ter violado um venezuelano. Não, vai ser acusado porque estava a apoiar tráfico de droga para entrar nos Estados Unidos, vai ser acusado porque estava a facilitar posse de arma a grupos, cartéis que poderiam pôr em causa a segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não fez isto para defender os venezuelanos. E depois diz mais, que vai apoiar a reconstrução
de Venezuela, seja qual for o desaire que aconteceu. Conforme já o disse em Gaza, que ia fazer. Quer dizer, a ameaça real é a convicção do presidente Trump em usar este poder militar que ele tem pela Constituição para alcançar fins econômicos de qualquer forma. Eu vou aqui ao Eugênio. Eugênio, como é que se olha, e é um dos aspectos que a União Africana ressalta aqui, que é a manutenção da soberania. E se olharmos para a soberania, o direito do povo, Trump diz aqui que a líder da oposição não está em condições e que eles vão administrar a Venezuela, inclusive vão explorar petróleo. Aqui esta posição da América, não só de demover um presidente, mas de asseguradamente a manifestação de um outro presidente em administrar o território alheio. Olha, para onde o mundo caminha? Para onde o mundo... É justamente para aí. Para onde é que o mundo caminha? Para onde ninguém sabe. Não há uma direção certa. Sendo que, até o momento, temos que ser realistas, o vento leva o mundo para a América. Temos que ser realistas a partir disso. Nós estamos aqui, podemos falar o que quiser, mas eu digo assim, o presidente Maduro, nesse momento, está na América. As ações que temos estado aqui, os episódios que temos estado a falar, foram protagonizados pela América na Líbia, no Iraque, em Gaza. E é com esses episódios que nós temos que dizer, ou é tempo de se dizer, ninguém mais vai à Assembleia Geral das Nações Unidas fazer discurso. Porque a Assembleia Geral das Nações Unidas, o órgão em si, não tem estrutura de peso para garantir a paz e a ordem interna, internacional e a proteção dos Estados soberanos. Ou então, nós estamos aqui a fazer um exercício de apelos, sim senhora, mas a América continua a dizer que eu sou América. E como ele fez o apelo à vice-presidente, ou faz o que nós queremos, ou as consequências para ti serão piores. Vê em que estado é que nós chegamos, em que momento é que nós chegamos. Isso aqui não é algo de dizer que não, é Angola, é a União Africana. Não, não. O mundo, neste momento, tem que acreditar que há algo que nós temos que ter a capacidade de perceber. Qual é a solução? E a solução, independentemente de não apoio, ninguém apoia, como diz o Luís, fez o exemplo da casa, ninguém apoia. Eu digo sempre, a casa de cada... Se nós queremos perceber a soberania de um país, olhamos para a nossa casa. E o Luís fez aqui um exemplo claro. Ninguém aceita que um homem de família, um chefe de família, não aceita que nem já na porta alguém grite mais alto do que ele. E eu pergunto-vos, a política externa americana, ela não tem diferença. Há discussões sobre a política interna, há até grandes conflitos políticos quando se trata das questões internas, mas quando se trata da política externa há uma espécie de alinhamento entre os dois grandes partidos. Mas existem movimentos sociais muito fortes nos Estados Unidos que muitas vezes são contra a política externa. Eu pergunto, esta pressão de movimentos internos nos Estados Unidos terão alguma influência sobre alguma atitude de política externa dos Estados Unidos e particularmente aqui, não efetivamente a questão de Maduro, mas do povo venezuelano, este abuso à soberania? Sim, e já está a acontecer na Europa. Ou seja, é preciso perceber que os Estados Unidos, quem está nos Estados Unidos, quem viveu nos Estados Unidos, sabe que é um povo que os latinos representam e até para decidir eleições. Sabe que um dos grupos do qual Trump sente-se prejudicado para que não lhe dá voto são os latinos, mas fazem parte de uma grande comunidade, não só política, mas da vida e do dia a dia. E sim, esta decisão de Trump vai ter impacto internamente se haver melhoria das condições. Sabemos que os indicadores de desemprego estão a baixar,
Ou seja, é a vida econômica do dia a dia. O americano é mesmo muito, a vida é negócio. Se esta decisão que o Trump tomou de julgar Maduro vai criar riqueza na vida do dia a dia do americano, na vida do americano, ele vai apoiar. Mas já a influência dos latinos na Europa, que olham isto de modo externo, vai ser de ameaça, vai aumentar a ameaça ao terrorismo, aquilo que os Estados Unidos considera terrorismo, isto ele não considera terrorismo, né? Mas seja, vai aumentar a ameaça de terrorismo contra alvos americanos. E então, estamos também numa conjuntura de que a postura e as decisões da comunidade internacional vão medir a segurança interna e a estabilidade interna. Mas neste preciso momento há uma incerteza absoluta desta decisão que ameaça a ordem mundial. Vimos, por acaso, Eugênio Clemente, vimos a reação dos líderes europeus, foi independentemente de irem contra a política de Maduro, mas houve aqui uma posição de total descontentamento ao que os americanos fizeram com os chefes de Estado. Isso aqui em particular já foi diferente quando o Trump mandou a bomba para o país... Para o Irão. Né? E o Irão. Para o Irão. Os líderes europeus apoiaram. Desta vez vemos, e eu pego aqui o que o Luís dizia, que é hoje o mundo sentir-se quase que intimidado, sobretudo aqueles países menos potentes. Terá sido esta posição dos líderes europeus a discordarem exatamente com o seu grande aliado que são os Estados Unidos? Sim, vamos novamente levar a compreensão com as analogias feitas em parábolas e exemplos caseiros, históricos e não só. Primeiro, 1823, até os dias de hoje, quantas gerações se passaram? Isso começa lá atrás, primeiro aspecto. Segundo aspecto, conversas com países muito fracos. O cidadão, quando chega, o meu país lá só tem gatunos, só tem não sei quantos. Essas comunidades todas que estamos a falar aqui, lá nos Estados Unidos, dizem que a causa da sua migração é o regime que têm. Não ajuda. Segundo aspecto, vais à casa do Luís, bates a porta, o Luís quer descansar e diz ao filho, filho, quem vier bater a porta diz que o pai não está. E se o filho abre a porta que diz o pai não está, e o filho que abre a porta e diz que o pai mandou dizer que não está, o filho que diz que o pai mandou dizer que não está, é essa realidade que a gente vê dessas sociedades que lá fora levam os problemas internos e acusam, muitas das vezes, mesmo sem conhecer a base fundamental dos regimes que eles acusam para o garante da soberania. E este aqui é o fundamento, esta aqui é a realidade. Por isso é que eu digo assim, o que os Estados Unidos está a pintar, vai pintar é o cancro do não desenvolvimento da Venezuela, é o regime chavista, é Maduro. Eu tirei o Maduro e, como disseste bem, agora há uma esperança que... E eu acho que ontem, na passagem do Trump, ele quase que acabou passando por aí. Há uma esperança de regresso daqueles que saíram. Fala-se de uma comunidade muito grande que saiu da Venezuela, uns alegando questões de perseguição política. Então, eu creio que nós temos que olhar para esses episódios e, repito, colocar o direito internacional à mesa. Gostamos de trabalhar com normas muito antigas e pegar nas normas muito antigas e discutir como é que às vezes pequenos golpes de Estado acabam por ser legitimados. Nós temos que ter essa capacidade. Então, como travar a não legitimação dos golpes de Estado? Como é que marcos antigos, datados da carta, da forma como o mundo foi dividido, sem que muitos se dividissem. Eu não sei se os africanos tiveram coragem de dizer, não, vocês estão a nos dividir aqui nessa linha, mas não é nessa linha que nós temos que ser divididos. Então, essas questões que gerações e gerações não tiveram capacidade ou não tiveram oportunidade na altura de fazer ecoar a sua voz, é a altura de fazermos hoje então, termos essa capacidade. Está a dizer que está a chegar o momento da reconfiguração
do mundo, da própria política, Olha, da mas- revisão da ação sim, das sim, próprias sim. organizações Aí internacionais. que eu acho interessante a dinâmica das alternâncias de presidentes nos Estados Unidos. É preciso configurar que também, para além da discussão que há na mesa da reforma do Conselho de Segurança, não é? Mas é preciso considerar que, embora na política externa dos Estados Unidos tenha a mesma linha, proteção dos interesses Americanos. económicos e com Estados aliados nesta questão, e estar bem direcionada que países são estes, né? E que empresas estão envolvidas. É verdade que também há alternância à vida democrática interna dos Estados Unidos tem sido, quero cá dizer, veja, por exemplo, as políticas de Bush pai e depois quando veio Clinton, como o mesmo interesse prevaleceu, mas a dinâmica mudou. Vimos quando esteve Obama e agora está Trump. Ou seja, qual é a diferença disso? e a questão que eu te digo é o seguinte, é que Trump está no seu último mandato e quase no seu último ano. E é expectável que o Trump, pela sua atitude, daquilo que já mostrou ser, ele nem que tiver que lançar uma bomba atômica em algum sítio, se ele sentir que ele vai marcar para todo o século a sua existência na América, é presumível que ele faça. Sim, mas e aqui fica tal o sinal de que também pode-se desaluviar esta situação com a saída de Trump e vamos configurando quem será o próximo presidente e fazer. Os Estados Unidos também têm aquelas medidas de pacotes de dinheiro para pedir desculpa, para dar apoio, para dar. Bom, aqui fica também esta expectativa. Vai terminar o Eugênio para mudarmos de tempo. Eu digo o seguinte: quem quer fazer país, as sociedades africanas, jovens, 50 anos ou não, a Europa, não digo, mas vamos olhar para nós, comparando com os outros, instituições fortes, comprometimento, consciência patriótica é fundamental. A consciência patriótica não se vende. Não deixa que ponham um chip no cão do presidente para rastrear o presidente dentro da casa onde o presidente está. O grande problema é que a potência, nós temos que entender o que é que acontece, a potência pelo poder. Quando as pessoas têm uma potência para o poder e ela se torna doentia, fanática e tudo, leva a que tu já seja um cidadão, um ser humano, que o cristão diz, vendeu a alma. Sim, mas as sociedades frágeis têm um problema, venderam a sua alma. Sim, mas deixa de dizer o que disse nos seus próprios nomes, na minha interpretação. Os líderes africanos se caracterizam com esta vontade extrema de ao poder e não por é qualquer... Só africanos. Deixa-me só... Deixa terminar. Eu percebi bem o pensamento do permita-me só dizer. Os líderes africanos se caracterizam nisto, ao poder e a todo custo. Mas já os líderes ocidentalistas e as grandes potências se caracterizam ser rico e manter rico a todo custo. Vamos mudar de tema, vamos olhar agora para o país que assinalou o Dia dos Mártires da repressão colonial. E eu pergunto aqui ao Eugênio, a começar, datas que devem ser lembradas, já que no tema anterior olhamos muito para a história, mas aqui datas que devem ser lembradas para saber sempre quem somos, onde estamos e para onde vamos. Sim, e sobretudo também de onde viemos, porque é um evento que antecipou o início da luta armada, não o assalto às cadeias, mas ainda assim nós devíamos também perceber que, independentemente de não ter sido a forma mais humana como os camponeses eram tratados, nós devíamos fazer caminhar o nosso progresso, a nossa visão de Angola, justamente olhando para os eventos das pessoas que com suor fizeram com que até realidades americanas e europeias crescessem com aquilo que era o algodão que era produzido ali naquela zona da Baixa de Cassange e não só. Mas aqui eu digo que hoje o que conta, no meu entendimento,
não é olharmos para os eventos, explicar como eles aconteceram, mas honrar esses eventos fazendo um compromisso com o país. Para mim, o mais importante é esse, é a realidade de fazermos um compromisso com o país. E eu, quando vi este tema, disse para mim mesmo, qual é o compromisso que nós precisamos de fazer? Nós precisamos fazer um compromisso com a disciplina do trabalho, com a organização, com querer ver realmente coisas bem feitas entre nós. Se este for o nosso compromisso, olhando para os eventos que aconteceram, estaremos sim aí, como diz a nossa passagem, a nossa mensagem fundamental, nós estaremos a honrar os nossos heróis. É só dessa forma que nós podemos fazer isso. De outra forma, é mesmo mera conversa, não é? Luís. Antes de mais, reiterar o que aconteceu neste 4 de janeiro e, como disse bem o meu colega Eugênio Clemente, sabe que Angola já foi um dos maiores produtores e exportadores de algodão. E então, naquele contexto, o autóctone angolano, e aqui em Malange, perceber e ver que ele faz rico o colónio, faz rico o branco, e ele vive na miséria. Foi isto que motivou aquela população à reivindicação. Foi uma reivindicação, foi uma demonstração contra a Cotonanga, a empresa de algodão, na altura, a companhia de algodão, de que os trabalhadores gozaram de consciência de que estavam a ser explorados. Mas eu pergunto, nos dias de hoje, esse recurso à história é importante, nos dias de hoje, como se podem aproveitar esses eventos que permitiram marcar a vontade de um povo para as novas gerações e, sobretudo, fazer-se esse país que se pretende? Esta identidade de conhecer a história, conhecer as pessoas e as razões pelo qual, naquele contexto, sem soberania, porque éramos colonizados, mesmo assim, revoltar-se contra a exploração, contar esta história, eleva o sentimento de hoje do angolano continuar de um lado. Quem governa, se recordar que a aspiração da independência começou com a luta de pessoas camponesas. Não eram intelectuais, muito pelo contrário. Reivindicaram perante intelectuais. Eram pobres, mas tinham a consciência de que estavam a ser explorados. Então, para quem governa, o sentimento e o valor de servir para ser o alicerce e o fundamento da independência que ganhamos. Agora, para quem é governado, ora, é manter esta herança, no sentido de que a nossa independência jamais pode ser posta em causa, porque senão eu estarei a desonrar aquilo que os meus avós fizeram para que hoje eu seja independente. E o maior desafio que eu sinto hoje é que, do ponto de vista de colocar estes valores de luta para a independência, e que a independência, o fim último é termos soberania, para nós gozarmos da liberdade e sermos felizes com dignidade, são os próprios mais velhos. Ainda a herança vivas que temos, que participaram o 4 de janeiro, o 4 de fevereiro, o 15 de março, que o mais velho Cornélio Calei, o historiador, escreve como o corredor da luta da libertação. E como muitos outros mais velhos, que sentem que ainda falta alguma coisa para honrar a dignidade de toda esta luta. É isto que nós temos que reivindicar e discutir hoje, a nossa geração, porque é a única forma que temos de deixar o legado
e a honra de aqueles que morreram em causa desta pátria. Sim, se permite-me só. O Luís faz aqui uma chamada de atenção. Eu passei pela superficial, trazendo apenas o espectro do compromisso da sociedade, mas o Luís deixa aqui com profundidade uma chamada de atenção à responsabilidade, porque não é o povo que governa, o povo é governado. Nós temos que ter a capacidade, e ainda não fizemos referência a isso, temos o Presidente, que é o Presidente João Lourenço, e eu me recordo em 2017, não sei se foi no discurso do AMBO, de campanha ainda, quando o Presidente dizia que tivemos a guerra, fizemos os nossos heróis da guerra, mas que para os desafios que tínhamos que encontrar os heróis da paz e do desenvolvimento. Eu acho que nós, angolanos, não é uma questão de cor partidária, não. Olha, estamos a falar da geografia americana, estamos a falar da Europa. O continente africano é a esperança para os novos tempos. Mas ela só vai ser realidade se os cérebros, quer internos, quer externos, africanos, regressarem para as suas realidades e tiverem a capacidade de dispor de oportunidades de saber fazer. E nós, independentemente de tudo, alcançamos a paz, estamos há 23 anos. Há quem num momento diz que é pouco, há quem diz que é muito, mas a realidade é que estamos em paz. O fundamento aqui é que temos equação suficiente para multiplicar, ou melhor, temos ambiente para multiplicar. Se temos ambiente para multiplicar, vamos fazer Angola, que se acontecer. Eu ainda não estou muito preocupado, não é que as influências externas não terão impacto, não. Nós temos, e como diz bem o Luís, é preciso olhar com realismo e perceber o que é que nos falta para dar certo. Aonde é que realmente... Nós temos que ter a capacidade de armar ou tirar as zonas cinzentas que nos impedem de fazer a felicidade em Angola. O que é que nos falta para dar certo? Um exemplo muito simples, só para fechar. Tivemos uma apetece, eu estive a refletir sobre isso, uma apetece deu mais uma hora, as pessoas tiveram quadra festiva, uns tiveram oportunidade de ir. É porque afinal esse país também pode refletir algumas férias nacionais um bocadinho mais alargadas. As pessoas... Não, eu me pergunto, o que é que falta para dar certo? A África do Sul, só para fechar, África do Sul, o cidadão sul-africano enche os hotéis da África do Sul. Qual é o acordo? Pontes, determinados eventos, os hotéis para os nacionais cobram 50% do valor da taxa diária que é cobrada. O que é que nos falta para dar certo? Dói a alma perceber que, e o Luís fez uma chamada de atenção no último programa do ano, o nosso problema está identificado. Não gosto do Luís, não gosto do Clemente, quando está aí pensa que ele sabe tudo. Não, quem sabe, sabe, quem não sabe procura aprender. Temos que ser realistas, temos que remover o que nos impede. Quem é o fulano? Veio de onde? Como é que nós queremos fazer o país? Como é que nós queremos acertar? Se quem pensa, quem quer fazer, primeiro tens que perceber se veio de onde, se é do nosso ou não é do nosso. Essas são as razões que nos impedem de não querermos chegar lá. Nós não chegamos lá. Podemos falar o que quiser. Eu digo, o Presidente está no Palácio, às vezes até podemos fazer uma carta e não sei se chega, se chegar, ficamos felizes. Mas somos nós que temos que discutir a sociedade. O Presidente é uma pessoa, mas a máquina somos todos. E por isso é que eu, no programa passado, disse, não, Luís, nem todo mundo que está na máquina administrativa pertence à força política que está no poder. Agora, temos que remover as coisas que estão más nos agentes que, de alguma forma, fazem a máquina do Estado que a todos nós diz respeito. Eu não sou apologista do populismo porque isso é dinheiro do povo, não. A máquina é do Estado, todos nós estamos inseridos para o bem e para o mal. Agora, temos que procurar formas de ter um Estado sadio. Muito bem. Vamos olhar. Permita-me, eu ainda ligando com a sua última questão. Exato. Rapidinho para nós podermos... rapidinho. Uma outra questão que tem que ser visto no 4 de janeiro são as pessoas, os nomes das pessoas. Porque estas pessoas são símbolos, nós contamos a história por detrás. Eu tive muita dificuldade de encontrar os nomes, mas ouvi um mais velho, o Rosário, não sei se é o nome ou o sobrenome, que
esteve ligado ao 4 de janeiro, em Malange, fugiu para Luanda, esteve ligado no 4, porque isto tudo se dá em 61, esteve ligado no 4 de fevereiro. E depois ainda esteve ligado ao 15 de março, que já se dá na parte norte de Angola. Veja que estas pessoas representam a identidade e a história de um povo que hoje poderia inspirar um jovem que a gente fica a dizer que é revu, mas que seja revu, se inspirando, defendendo causas e valores como defendeu o mais velho Rosário. Aí sim a nação estaria beneficiada. Agora, defender... temos muitos jovens agressivos a defender o interesse comum, mas a ausência de referências e valores fora do aspecto político-partidário só lhe... Distorce até mesmo. Exatamente. Distorce até a intenção. Distorce a intenção. Mas eu aqui, não, só para fechar. Eu aqui também de forma muito telegráfica mesmo também, mas é assim, ó Luís, essa questão de aparecerem determinados atores, às vezes, que se titulam também, nós sabemos que estamos numa sociedade muito oportunista. Eu nunca falei isso aqui na televisão e o Faustino está aqui. Eu nada contra o 11... Hoje eu disse, para mim, o 2025, eu me revejo em tudo o que aconteceu nas celebrações. Mas eu não me faço de vítima, mas eu tenho uma particularidade. Eu não sou uma pessoa que se eleva pelo seu mérito. Eu só acho que colocar cada caranguejo no seu buraco merece também o respeito. E nós temos um problema, pessoas que gostam de passar à frente dos outros. Sim, bom, vamos olhar também para... e outros. Vamos olhar agora aqui para os registros da nossa polícia. Passagem de ano com redução da criminalidade, isso tudo também em função da consciencialização dos cidadãos e daquilo que foi a estratégia montada pela Polícia Nacional para que tal feito acontecesse. E os registros apontam para 117 crimes de vária ordem, menos 22 se comparado a 2024, ou seja, a passagem de 24 para 25, em que se faz a referência da passagem de 25 para 26, menos 22 crimes. Neste período foram registrados 117. Quero começar eu para isso, porque achei muito interessante, não queria começar, porque achei muito interessante a forma da comunicação, que houve menos crime. Menos 22. Menos 22, por causa do esforço das instituições de órgãos de segurança. E ali está, mais uma vez. Não, é valorizar o cidadão que se comportou de forma... Alguns, vamos também ser honestos, a crise económica. É verdade que durante muito tempo neste país o dinheiro não valia mesmo nada. Não, o dinheiro não valia mesmo nada. Aquilo é, vou numa esquina, tenho uma fezada e eu sei o que eu faço com o dinheiro, porque logo a seguir vou ter outra fezada. Ou seja, nós éramos caracterizados pelo esbanjamento, vários nomes que nós tínhamos. Hoje, as famílias estão a ter muito cuidado na gestão financeira. Por isso, repito, e as outras questões, sim, é mesmo o cidadão que sim ouviu que se dar a festa. Não, respeitou a lei. Que se dá a festa sem licença vai ser preso. Viu as polícias fazer aquelas passagens, as rondas, para não quero ter problema. Mas quem teve a ação de não praticar o crime é o cidadão. Vamos valorizar o cidadão. Sim, mas em função de um apelo que se lhe foi feito. Então, ou seja, as instituições estão na sua função e âmbito permanente, normal. É mesmo para isso que existe a polícia.
E eu repito essas questões, porque se nós valorizamos o cidadão no respeito e na boa conduta, isto vai incentivar com que mais cidadãos copiem os exemplos e role model. O meu problema é que os nossos governantes, naquilo que é bom, vêm e batem o peito graças a nós. Naquilo que a instituição falha, culpa. O cidadão é vândalo, o cidadão é desobediente. E vamos começar o ano bem. Não, vamos por isso pedir para eu iniciar. Vamos começar, não. Graças às famílias, os jovens tiveram um bom comportamento, não à criminalidade. Muito bem. Sim, mas Eugênio... Também, eu subscrevo o que disse o Luís no que diz respeito à necessidade de começarmos a elevar o comportamento do cidadão, e quando o cidadão se comporta bem, menos trabalho dá às instituições e às autoridades. Eu creio que com isso reforça o meu sentimento de que é possível. Sim. É possível, desde que nós saibamos onde estamos a sair. E aqui eu toco na questão da ordem pública e a pauta positiva que é dada à redução dos casos de violência, acidentes e outros incidentes que normalmente eram caracterizados na quadra festiva. Mas também eu olho para uma outra questão, para a questão do lixo. Já se foi o tempo em que nós olhávamos para Luanda e o sentimento era de que os governadores, logo a seguir o dia 25, ou mesmo no dia 25, eu já fiz, na altura, há muitos anos, quando ainda exercia a atividade, eu já fiz um passeio de helicóptero com um governador para ir ver o comportamento da posição do lixo, está a ver o lixo. Então, olha para onde nós saímos, veja só, saímos de um período em que a quadra festiva era tida como um problema grave. Hoje vejo as administrações municipais sempre ali e a darem indicadores de quantidades de lixo muito diminutas aquilo que nós víamos. Era comum virmos cenário de contentores de lixo, todos eles abarrotados, não vimos. Vimos esse comportamento positivo do cidadão e há um outro também. O coração que chora é o coração que se alegra. O povo angolano é especial. Veja que às vezes tivemos cenários de gente... Porque há muita pobreza, há miséria, olha, as pessoas estão a comer no contentor. O incrível que parece é que a quadra festiva não teve este cenário em volume tão expressivo. Então é porque, afinal de contas, se nós conhecermos bem os quereres do nosso povo, hão de convir que nem todos terão a necessidade de procurar o bacalhau. Eu vi um exemplo agora. Aqui já entrar num debate interessante. Permita-me. Permita. Há um outro impacto, de facto, que é o impacto econômico nas festividades em Angola. O 25, o Dia da Família, as quadras festivas, era na perspectiva de Portugal. A continuidade, entre aspas, do colonialismo, da ideia colonial, de como era. A minha avó contava-me dos rebuçados e dos bacalhaus, o impacto que isto tinha no tempo colonial. Ir fazer o vale na casa, na loja do senhor. E se olhares, tudo aquilo que nós categorizamos de luxo em comer e ter acesso, que era tal a cesta do Natal, não é? Ou o cabaz do Natal, é tudo europeu. Completamente. É tudo europeu. E desta vez até tive dificuldade de ir conseguir o bolo rei, a pastelaria que faz o bolo rei, porque estou rodeado de mais velhos que viveram muito destas iguarias. Então é obrigado a tê-las em casa. Mas encontrei numa das unidades, porque não é a nossa prática pasteleira. Todo o resto, as castanhas, o vinho do Porto, aquela perna do porco seco, o presunto, tudo aquilo se traduzia para Portugal uma fatura econômica e bem direcionada às empresas públicas. Qual é o impacto que hoje tem?
as empresas que compravam o bacalhau, hoje não há dólares que está a ser admitido para comprar. Os dólares do banco saem agora por questões muito específicas, não é? Se você diz lá, vou comprar óleo, bacalhau, não sai, é peixe. Nós aqui também temos peixe. E é também este impacto que eu sinto que as famílias angolanas estão a tornar as festividades mais a nossa Mais a maneira. nossa moda, mais angolanas. E isto tem tido impacto muito forte no lixo, nestes comportamentos que estamos a assistir. Esse é o nosso grande problema. E dizias bem, as coisas positivas, nós não tocamos nela para criar ainda um efeito de bola de neve. Há um vídeo que circulou no Bengo, em que estava a ser grelhado um jacaré, né? Um crocodilo. Um crocodilo. Veja, por exemplo, nunca se falou se nós temos excesso ou não de população destes animais e se essa pesca ou captura podia ser utilizada de forma legal para a nossa base alimentar. Sim, é consumida em muitos pontos. Nós nos escondemos, quer dizer, é aquilo que disse, tal como o Neto dizia. Neto dizia assim, estamos presos à cultura colonial ainda. O próprio Neto já dizia isso. Mas é preciso olhar também para a legislação, o que é que diz, para a preservação Olha, quem de faz a lei é o espécies. homem, mas quem faz a espécie, eu vou fazer uma coisa, é o que eu digo. Mas se ele se come, come-se. Daqui a pouco Mas vai isso ser é espécie. visto. E outra Uma coisa, coisa, comer galinhas. em vez de nós estarmos a utilizar Aliás, já apenas... houve uma lei para proibir a importação de Deixa-me só galinhas. ver. Se nós temos, às vezes, a comunicação social a reportar que houve ataque ao homem ou à população nas margens do rio, é o que eu digo. Nós só precisamos de trabalhar bem. Vamos ver que não falta trabalho nesse país. Os biólogos fazem um estudo para ver saber a população. Nós temos que... Olha, eu digo sempre, não é que eu seja também já um vidente, não é isso que eu estou aqui a dizer, mas também Angola parece ser uma equação que, ao nosso nível, as soluções para os próximos 50 anos ainda pode ser aproveitado algumas coisas que temos. Eu acho que não é nada de mal. E o diz bem o Luís, foi a base cultural que ao longo de muitos anos fez pensar que a quadra festiva era uma pobreza. E o bom é aquilo que vocês reconheceram, que já tem vindo a mudar. As famílias vão adotando outros hábitos alimentares. Vamos elogiando as famílias. E vai pesando menos também para os cofres do Estado, porque afinal era quase tudo importado. Vamos olhar para um assunto que tem vindo também a dominar muita atenção da sociedade, que derivou de um caso de violação, práticas abomináveis que têm vindo a entristecer a sociedade, famílias em geral, práticas de violação, e aqui o Tribunal de Comarca de Viana a aplicar prisão a 2 jovens que o caso da menina Belma, que acompanhamos aqui, uma menor de 15 anos que foi violada, que neste momento os seus autores estão em prisão preventiva e nós assistimos ultimamente a comentários, uns defendem a castração química, outros penas muito mais pesadas, mas que na verdade são práticas abomináveis. Eugênio. Bom, primeiro, neste quesito, eu creio que ficou o ano de 2025 marcado por uma intervenção da Primeira-Dama da República, que inclusive chegou a manifestar com um sentimento de lágrima a repulsa já de um episódio que tivera realizado naquela altura. Pensei eu que, de lá para cá, que tivéssemos a coragem mesmo, e eu acho que é o que falta. As pessoas, como sentem que as pessoas vão parar na cadeia de Viana, a ideia sempre é que da cadeia de Viana é mais fácil saírem. E nós temos os campos de reclusão, independentemente de que há um custo para os reclusos que pode pesar, mas esses reclusos precisam de alguma forma, viver o espírito daquilo que foi a dureza para que a Cotonang se tornasse a empresa que se tornou com o esforço dos nossos antepassados, que sofreram injustiças sociais muito grandes. E eu acho que aqui, eu não sei, e é o que eu digo,
problemas existem, temos que ter capacidade de enfrentar da maneira mais difícil, às vezes, esses da sociedade. O Estado não... Eu repito, depois daquela atividade da primeira-dama, eu olhei e disse, ok, veio de cima o exemplo, vai sofrer um efeito de bola de neve e a sociedade vai agarrar isso e já não vai mais largar. Mas o certo é que deslizamos nisso. E parece que piorou. E como piorou, nós agora aqui temos que ser reais. O presidente João Lourenço é ditador. Gostaria eu que muitas das pessoas que falam experimentassem o que é uma ditadura. Esse termo ditador é tão bonito de ver pronunciado, mas é muito difícil de viver uma ditadura. E eu creio que nós estamos, de alguma forma, a exigir para novos tempos que posição de país nós queremos. Porque o certo é que, se não se segurar a sociedade, parece que a sociedade avança e toma a dianteira das instituições. Então, temos que, de alguma forma, perceber. Não é? Luís. Olha, a parte jurídica é a reação do problema. Ou seja, o juiz não resolve um problema, a lei não resolve o problema. Neste caso, estão presos. Simplesmente é a sanção que se dá para quem cometeu esse tipo de crime, e depois tem aquela função da prevenção geral, em que todos ficam a saber que quem fazer isto vai ter a mesma medida. Mas como se resolve este problema? Nós estamos a fazer poucos investimentos para resolver isto. Isto é um problema social. E o que está aqui em causa não é a violação de menores. Mas, Luís, problema social como? Problema social como? Violadores, o pai viola a filha de 5 anos, o avô viola a neta. Tem que me ouvir. Tem que me ouvir. Esclarece, ajuda-nos a perceber. ajuda a Se calhar os telespectadores também precisam perceber. Sim, exatamente. O ato de violação aqui se dá perante a prática de menores na prostituição. Mas estamos a falar de violação. Não, por favor, permita-me. O problema social é a prostituição de menores. O problema social. A solução deste problema, primeiro tem que se olhar, quando uma criança, uma menor, se prostitui, ela é vítima. Não se pode dizer que ela fez isso porque ela quer, não, é vítima. E aqui temos que chamar, quem são os responsáveis, querem instituições, como em pessoa perante isto. Os primeiros são os progenitores, são os pais, é a família. E aqui, a solução primária, temos que olhar na família. Qual é o investimento social que estamos a fazer nas famílias para que tenhamos as crianças seguras? E isto há um conjunto de leis, há um conjunto de programas e até instituições do governo. Mas o Luís disse que a lei não resolve. Por isso está a dizer, preste atenção, Luís, esta prisão não resolve a prostituição. Não. Esta prisão prende os que prevaricaram, não sei em que situação coloca a menina violada, porque perante a lei está julgado, o juiz, daqui não há nenhuma, pode haver uma decisão de indenização, coisa parecida, mas por isso é preciso perceber que a solução deste problema, quando nós começamos a investir nos problemas para que haja menos prostituição infantil, vai haver menos julgamento de situação de violação. E é isto que tem que ser o debate. Grande parte dos casos de violação que temos vindo a reportar não têm que ver com crianças envolvidas com prostituição. Espera, Luís, vamos calar a questão que eu coloco. São, muitas delas acontecerem nos lares, o tio, o vizinho que violou uma menina de 2 anos. Não sei se
Se uma menina de 2 anos está-se a prostituir. Luís, Vamos lá Luís, buscar. deixa-me- Não sei se uma bebê de 6 meses Também está-se a está-se a prostituir. prostituir. Sim, mas, Luís, Esperes, Luís, vamos chegar. E então vemos aqui comportamentos completamente desviantes que têm estado a manchar a sociedade, a destruir vida. Eu não sei como é que o Luís fecha, isso numa hermetiza a observação nesse somente. fecha nessa Este é questão. um caso. Não, está bem. É um caso, mas estamos aqui a olhar para as situações voltadas à violação. Perceba o seguinte. Eu estou a falar da solução do problema. Esta é, como bem disseste, é um caso. Mas essa solução é bonita no paraíso. Espera só um minuto. Ainda não A chegamos questão lá. é, estes vários casos que citou de violação de menores, de pessoas adultas, das famílias, a questão que se coloca é, hoje na sociedade angolana, como sociedade, eu sou angolano, você é angolano, qual é a prática que nos envergonha? Qual é? Vou dar um exemplo para entender o que eu estou a tentar dizer. Tu vais em algumas sociedades europeias ou ocidentais ou asiáticas. Se a comunidade encontrar um africano preto casado com uma daquele povo, sentem uma vergonha da sociedade, porque nos seus valores, nos seus e isto é normal, não pode nem preciso dizer, não, é racismo, é normal, e até poderia fugir isto. Vamos mesmo nos mucubás. Não. É nós. Já nos aqui mucubás, já há pressão só para aqui com o dizer, tempo, sim. Luís. Não, deixa, mas precisa. Nós temos, o que eu quero tentar dizer é, hoje a nossa sociedade está tão desfigurada, destruída na sua identidade, em que os investimentos da estabilidade de sociedade na família e as instituições que concorrem para estabelecer como identidade aquilo que nos orgulha como ser angolano, ser quimbundo e ser umbundo, estão desvirtuados. E estamos a pensar que vamos resolver esta situação migalha, prende, vamos esperar até um violar, vai se prender, põe na cadeia até se resolver. Não é a cadeia. Por mais que nós vamos encher toda a cadeia com pedófilos, não vamos resolver o problema da pedofilia se não termos investimento com instituições sociais e na família. Então, como nós vemos a televisão e um bom serviço público, então estamos a precisar do Estado forte. E o Estado forte não brinca, Luís. E daquilo que Luís diz, eu vou ser apologista do Estado forte. E vou repetir. Os problemas sociais que fala, eles não são problemas que devem ser somados da independência aos dias de hoje. A colonização foi dramática. Ela foram 500 anos. E como se não bastasse, nos impuseram uma luta de separação de mais 15 anos. E como se não bastasse entre nós, mais de 30 anos andamos a nos disparar tiros atrás de tiros. Essa sociedade que dizes que ela não tem identidade... Não. Ela Tem identidade. Então pronto. Por isso que reivindicamos, né? Tem identidade. Esta sociedade, ela afinal também não é sociedade, porque nós aprendemos que os fundamentos de uma sociedade são a família. Como é que nós vamos ter sociedade se as famílias, como dizes bem, estão destruturadas? Destruturadas por quê? Porque há vícios comportamentais. A prostituição é muito antiga, as pessoas não querem falar a verdade. Esses países que você falou... Mas de menores envergonha-nos. Calma. Isto não. A prostituição é uma história muito antiga. Não, mas de Vamos agora menores, falar não. da violação. Nós Então como é que você aceita que um pai que acha que tem que ascender numa patente, vai andar ou não sei aonde, ele dizem que vai dormir com a filha de 6 anos, de 6 meses, como diz aqui o Faustino. Como é que pessoas estão a ir buscar crenças? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos impor o Estado forte. Digam o que quiser, se somos pessoas intelectuais, se temos mais escola, quero entender vamos um discutir o Estado forte no sentido de investir Quem nas com ferro instituições brinca, com sociais. ferro morre. Vou Não dar é um nada exemplo. disso. Sabe porquê, Luís? Não, Luís, vamos sim, ser mas o verdadeiros. Estado forte em que sentido? Luís, vamos ser verdadeiros Não, o também. Estado forte em que As questões sentido? sociais, como é que o Luís pensa resolver os problemas sociais? Quero dar-lhe um exemplo. Sim, Quero dar-lhe um exemplo. dá-me um exemplo, Por exemplo, por favor. Nós temos, vou pegar o mais simples até que já temos. Nós temos muitas casas de acolhimento. Temos muitas casas de acolhimento. Vá
a estas casas de acolhimento perguntar quanto recebem do orçamento geral do Estado, quantas crianças têm por dia para acolher e o que o Estado, o Estado quanto governo gasta para com uma criança. Posso fazer, vou-te responder nos seguintes termos. É isto que faz o Estado forte. Vou-te responder Quando nos seguintes nós termos. respondemos estas Vou coisas, responder é que aqui. faz o Estado forte. Vou responder, não tem problema, é rápido, Luís, é muito simples. É simples, de forma telegráfica. Eu, em vez de ir saber do problema, eu procuro atacar as causas do problema e vou à sociedade, então converso com a sociedade. Se nós estamos com deficiência disso, vamos ter que reduzir aqui alguma coisa. Ninguém ensina a população. A população produz, ou melhor, reproduz, mas não produz. Temos que ser verdadeiros. E nós tivemos o cuidado de dizer aqui que, felizmente, de 2017 para aqui, e disseste bem, nem eu tinha me apercebido disso, que estamos a ganhar hábitos alimentares em função da nossa realidade e cultura. Durante muitos anos, nós não tivemos a oportunidade de o fazer. Sabe o que é que eu digo? Não vamos discutir a sociedade politicamente. É importante, as pessoas não gostam do termo pacto de regime, mas é importante, se quisermos acertar o país, é importante negociarmos caminhos para o desenvolvimento. Não se discutiu caminhos para o desenvolvimento. Nós alcançamos a paz, fizemos a festa da paz a 4 de abril, mas não se discutiu o desenvolvimento de Angola. Sejamos realistas. Bom, mas lançamos o canteiro da obra, lançamos a reconstrução nacional, mas não lançamos os indicadores do desenvolvimento. Vamos nos ater, porque o nosso tempo também, aqui aperta. Tocamos no nosso último tema. Posso dar, vou dar um minuto para cada um. No essencial, sobre este tema da violação de menores, que estamos aqui a tratar. Mas as leis duras também criam dissuasão. Sim, eu gostaria de dizer. Efetivamente, me deixe um minuto e já me estás a tirar o meu minuto. Mas pode. Volto a dizer, isto é um ritual na escola de direito, na escola dos magistrados. Eles sabem que não é as cadeias que... As cadeias, inclusive, quando tu vais à cadeia, está cheio de gatunos que roubam botija de gás, presta atenção que o problema social é o gás. Se estamos a ter cadeias cheias de pedófilos, de violadores, de menores, presta atenção que o problema social está na família. E quem faz este investimento para diminuir que haja menos casos a serem julgados e resolver-se essa situação são as políticas sociais. Mas o Luís faz com que nós não saiamos deste tema. Porquê? Porque nós estamos a ver hoje. Falou do ladrão que rouba a botija, rouba a garrafa de gás, presta atenção que o caso falta de gás. É o gás. Mas nós estamos a ver o ladrão que, hipoteticamente, veio levar o televisor, veio levar até a garrafa de gás, mas também viola da mãe à filha. Eu fiz um enquadramento de análise do fenómeno social. Sim, mas aqui nós estamos a falar do ladrão. Por isso é que aqui a sociedade... Por isso é que a questão que eu coloco... Eu acho que eu esgotei a... Por isso é que... Não, porque... Mas vamos... Para não parecer que... Agora só eu e o Luís, eu vou agora veio a mente... Eu esgotei a minha argumentação. Não, mas veio aqui as declarações do ministro Manuel Homem, quando dizia que houve uma diminuição do circuito da geografia do tráfico de droga que passava por Angola. E é o que eu digo, nós temos que ter a capacidade de olhar com realismo as variações comportamentais da nossa população, sobretudo os jovens. Nós temos influências de crenças, temos influência das drogas, que ninguém quer falar. Esses jovens, quando saem à rua, não saem com uma alma só, saem com 2 ou 3. E se calhar... Então, não é que a cadeia não resolve. Então, os Estados Unidos não têm cadeia de alta segurança para os outros. Por que é que nós aqui, quando falamos da cadeia, e se estamos ainda a falar da esquadra de Viana, ficamos assustados? Não é que a lei não resolve. A lei é um instrumento, é uma baliza. Pode resolver, sim, senhora. As famílias... Luís, nós temos que assumir o fardo que esse país tem. Temos que construir a sociedade para encontrar a família.
porque a família que podia fazer a sociedade não existe. Justamente porque o passado que nos permitia olhar para a família também não existe. Foi dramático, estrangulou tudo. Aqui não é para encontrar culpados e nem é para encontrar triunfalismos de ninguém. É para dizer que, se quisermos fazer Angola, tem que haver um compromisso de irmandade. Só assim nós vamos conseguir caminhar. Mas aqui então permita-me responder. Sabes qual é? Já pressionados, Luís, muito pressionados mesmo. É mesmo, menos de um minuto. Sabes que os únicos que garantem por lei à criança, por lei, são os pais, fora dos pais, o Estado. Muito bem, Luís. Só estes dois Há entes. já pressão aqui também. Só estes dois entes. Ao Luís Gimo e ao Eugênio Clemente, o nosso muito boa noite. E certamente voltamos a estar aqui no próximo domingo. Muito obrigado. E assim, caro telespectador, mantém-se aí, porque o nosso compromisso em informar é contínuo. Dentro de 8 dias estaremos juntos. Boa noite.